E se não fosse o coronavírus? Aposto que a tua vida estaria magnífica e você estaria fazendo um monte daquelas coisas que você se compromete a fazer. Até porque essa é uma das coisas que eu mais escuto das pessoas. Se não fosse o coronavírus, eu ia fazer isso, aquilo ou aquele outro. Eu tava começando aquela dieta, mas o coronavírus, blá blá blá. A verdade é que a gente sabe que se não fosse o coronavírus, não ia mudar nada, porque seria alguma outra desculpa. Mas o objetivo disso daqui e desse vídeo não é ficar martelando nisso e reclamando desse fato. A questão é que a gente pode aprender com isso, para daí sim poder ter aquela vida que a gente imagina que teria se não fosse o coronavírus. Porque o coronavírus pode ser uma oportunidade, uma ferramenta para a gente ter um aprendizado acelerado daquilo que nos limita, daquilo que nos impede de fazer o que a gente tem que fazer, o que a gente quer fazer. A verdade é que se não fosse o coronavírus, a gente teria uma outra desculpa para não fazer o que a gente se compromete. E isso é recorrente, né? A gente gosta de terceirizar a responsabilidade, mas mudar a nossa vida começa com assumir a responsabilidade pela nossa vida, pelas coisas que estão no nosso controle. Não tô de forma nenhuma diminuindo o coronavírus e a pandemia, porque ela é real e ela é grave. Mas esse é um pensamento estoico, que até a gente já discutiu bastante o estoicismo aqui. Existem duas coisas na vida diferentes, completamente diferentes. Aquelas coisas que eu posso controlar, que estão no meu poder, e as coisas que fogem do meu poder. É a dicotomia do controle. Eu tenho coisas que eu posso controlar, variáveis modificáveis, e eu tenho variáveis que eu não consigo modificar. E eu tenho que me focar naquilo que é passível de ser modificado pela minha atuação. Então, em vez de se focar na pandemia, eu posso me focar no que eu posso fazer para alcançar os meus objetivos mesmo assim. Então, como que essa pandemia pode ser uma oportunidade de aprender? Começando a enxergar o que é que te limita. As pessoas falam, se não fosse o coronavírus, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquilo. Bom, então toda vez que você for formular uma frase com o e se, formula essa frase. Se não fosse, eu faria X. E não se foca no se. Porque se a minha avó cagasse tijolo, eu tava construindo um monte de arranha-céu. Mas ela não caga tijolo, minha vozinha querida. Tá? Então, se foca no objetivo. Se não fosse o coronavírus, eu ia estar fazendo exercício. Cara, pega e começa a fazer exercício. A pandemia já faz tempo que começou, isso quebra completamente a nossa rotina, mas a gente tem que se adaptar e controlar aquilo que a gente consegue. E uma grande fonte de aprendizado mora aí. Eu vejo assim pacientes assim recorrente, todos os dias pacientes falando: eu comecei, estava cuidando da alimentação, mas daí veio o coronavírus, daí sabe, a gente fica mais ansioso em casa e come mais, daí eu não fiz a dieta. Isso não é uma desculpa. O coronavírus ele só serviu para ativar algo que ia aparecer de qualquer forma, que é um impedimento dessa pessoa, que é a ansiedade. Se não fosse o coronavírus, ela ia ter outra desculpa, ia ser a universidade, ia ser o trabalho, ia ser a prova, ia ser... alguma desculpa ia ter, alguma coisa ia te deixar ansioso ou ansiosa. Então, se você detecta que isso tudo ativou alguma coisa em ti, como por exemplo ativou a ansiedade, saiba que a tua ansiedade ela ia estar na tua frente de qualquer forma e ela ia aparecer uma hora ou outra. A gente gosta de terceirizar essa responsabilidade porque daí parece que a gente fez tudo que podia, mas daí o universo conspirou contra nós e não teve o que fazer. Então, a gente tem que começar a ser um pouquinho mais realista. E uma outra coisa que eu noto também, tenho notado nesse momento, é que as pessoas falam, e eu me incluo aqui, tá? Eu me incluo nas pessoas porque eu também faço essas coisas. As pessoas falam que o ano estava sendo fabuloso, que tudo estava muito bem. Agora que as coisas estavam funcionando, veio essa situação. Isso daí é um sentimento que a gente tem por até um viés cognitivo nosso, né? De sempre se focar no negativo e a gente não percebe as coisas positivas. Então sempre tem um monte de coisas boas acontecendo, mas a gente não olha tanto para elas. E daí quando a gente perde tudo isso, a gente percebe aquilo que a gente perdeu. Então a gente tem essa sensação de que estava tudo indo bem,
porque de uma hora para outra a gente passa a contemplar as coisas boas da nossa vida que a gente não estava vendo. Então aproveita até esse momento para refletir um pouquinho disso. Quais são as coisas boas na tua vida que tu não contempla, que tu não valoriza? Quem são as pessoas que tu não valoriza? Quais são os objetivos que tu quer ter, coisas que tu quer fazer e que tu tá colocando esse EC? Porque sempre vai ter um obstáculo no meio do caminho. Toda vez que você tiver um objetivo, vai aparecer alguma coisa para atrapalhar. E é fácil botar nessa coisa toda a responsabilidade, a culpar um fator externo pela nossa incapacidade de se malhar às circunstâncias. Eu sei que algumas coisas ficam impossibilitadas com essa questão do vírus, eu sei que muitos planos se vão pelos ares e eu sei que a situação é grave, mas na maior parte das vezes, algumas coisas, pelo menos, que as pessoas reclamam e falam que iam fazer isso, mas o coronavírus, iam fazer aquilo, mas o coronavírus, elas podiam estar fazendo aquilo. Então, próxima vez que você formular a sua frase com o EC, se pergunta o que você pode fazer para melhorar isso. Qual que é a variável que está no teu controle. E dessa forma a gente consegue progredir e enfrentar os desafios da vida. Isso tem a ver com reconexão interior, que é o objetivo do reconectado. Uma pessoa que está conectada consigo, ela toma as rédeas da sua vida e ela se responsabiliza. E assim ela tem mais poder de atuação. Então, o vírus ele veio aí só para nos mostrar um monte de vulnerabilidades que a gente já tinha. Nós como organismos, o país como organismo, o sistema de saúde, tudo que está aparecendo de vulnerabilidade, de fraqueza, já estava ali. Quem são as pessoas que mais morrem? As que têm comorbidades, as que têm doenças, que têm sobrepeso? Elas ficaram dessa forma de uma hora para outra? Não, não. Isso já era um problema que estava ali. Só que quando vem um fator que desestabiliza o nosso sistema, tudo vem à tona e fica muito mais claro, fica muito mais óbvio. Mas a gente ainda tem um poder de atuar e de modificar algumas coisas. Então a gente pode usar esse momento como uma oportunidade de aprender, para que na próxima vez a gente esteja mais forte e que para daqui em diante a gente passe a culpar menos as circunstâncias externas pelas nossas limitações, uma vez que a gente passou por algo muito maior e teve força para alcançar o que a gente queria e os nossos objetivos. E eu não estou de forma nenhuma diminuindo o sofrimento das pessoas, diminuindo a gravidade da situação, até porque eu trabalho diariamente, eu atendo pessoas com coronavírus, eu tô nesse meio, então eu sei do que eu tô falando, mas assim, nós também temos responsabilidade sobre a nossa vida e a gente tem que começar a tomar decisões que são congruentes e consistentes com isso e parar de culpar o mundo externo, culpar tudo pelas nossas falhas e pelas nossas desistências, pela nossa falta de compromisso com a nossa saúde, com a nossa vida e com o nosso mundo. Então era isso aí, tá? Se tu gostou desse vídeo, deixa um gostei. Se tu não gostou, tu é completamente livre para não gostar do que eu falei aqui, porque foi algo bem sincero, bem verdadeiro. E às vezes a verdade dói e machuca, ainda mais quando ela toca na ferida. Então se tu não gostou disso, é até mais um motivo para pensar, né? O que te incomodou aí? Porque talvez essa também seja uma coisa para olhar. E quem não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações. E é isso aí. Um abração, Reconectados, e até a próxima.